bastante sobre o lockdown, né? Sobre se era uma boa ou não era uma boa. O que foi descoberto ao longo desses anos sobre o lockdown? Cara, existem vários estudos mostrando que o lockdown horizontal, que é o fecha tudo, ele não é uma boa. Tá? Inclusive isso hoje não é uma posição exclusiva mais minha ou do pessoal que tem a mesma visão. Isso é um documento da própria Organização Mundial de Saúde. Tá? Existe um estudo canadense mostrando que o efeito nocivo do lockdown ele varia conforme o grau de desenvolvimento econômico do país. Obviamente, quanto mais desenvolvido economicamente um país, ou seja, quanto mais rica a sua população, menor é o efeito negativo. Por quê? Porque essa população tem mais reserva financeira, tem condições de se manter em casa. Mas só para você ter uma ideia, no Canadá foi mensurado isso e o efeito do lockdown seria 11 vezes pior do que o efeito da própria doença. Porque você começa a ter aí prejuízo em outras áreas de saúde. Então, por exemplo, muita gente não foi fazer seus exames de controle de câncer, cardíacos, ginecológicos, porque estava com medo de ir ao hospital e pegar Covid. E aí aquela moça que tinha um nódulozinho pequeno de mama, que ia fazer só a retirada do nódulo e ia ficar curada, agora quando voltar a procurar o médico, pode ser que o câncer tenha tomado a mama inteira. Aí tem que arrancar a mama inteira, fazer quimioterapia, fazer radioterapia e talvez não sobreviva. Uhum. Então, além da mortalidade por outras causas tender a aumentar, o custo do tratamento numa fase mais avançada de um câncer, por exemplo, é muito maior do que se você tratasse essa doença precocemente. Uhum. E isso acontece com infarto, acontece com diabetes, acontece com pressão alta, com todas as doenças que necessitam de acompanhamento e intervenção rotineira. Né? O cara que é diabético, ele não vai no médico uma vez por ano. No início de tratamento, que você está manejando a medicação, às vezes ele vai toda semana. Esse cara deixou de ir. Uhum. Só que se o diabético não é controlado, ele começa a desenvolver retinopatia diabética, que é alteração na visão, alteração renal, alteração de neuropatia periférica, ou seja, ele começa a ter complicações da diabetes. E aí quem é que vai tratar desse cara lá na frente? Vai custar muito mais caro e para ele a qualidade de vida vai ser muito pior. Uhum. Então esse canadense ele mensurou isso. Né? E aí ele chegou a essa conclusão. E tem outros estudos também comprovando isso. Tirando esses casos da pessoa não ir até o hospital e tal para se cuidar, existe algum estudo que mostra sobre a transmissão do vírus em si? O lockdown funciona ou não funciona? Na verdade, existem alguns estudos mostrando que o lockdown ele exerce uma pressão seletiva para o desenvolvimento de variantes. Tá? O que você faz com o lockdown? Você cria bolsões de pessoas suscetíveis. Porque você esconde aquelas pessoas do vírus, tá? Mas o vírus não vai falar, ai não, todo mundo se escondeu, não, todo mundo morreu, eu não vou ficar aqui mais, eu vou embora desse planeta. O vírus está ali, cara. A hora que você sair de casa, sair do esconderijo, ele vai continuar pegando. E quando você cria bolsões de suscetíveis, é mais ou menos assim, ó, se eu for hoje com você numa aldeia indígena isolada da Amazônia, daqui a 2 semanas metade da aldeia vai morrer de gripe. Por quê? Porque esses índios ficaram isolados ao longo de décadas, não tiveram contato nenhum com o vírus da gripe, então eles não têm nenhuma proteção contra a gripe. Então mesmo um vírus simples da gripe vai dizimar aquela aldeia. Quando a gente isola indiscriminadamente todo mundo da população, a gente está criando bolsões de pessoas suscetíveis ou vulneráveis àquela doença. A hora que a galera sair do confinamento, vai ter um novo pico. Simples assim. Tu só adia o que iria acontecer. Exato. De qualquer maneira. Então, aonde eu acho que o lockdown ele se justifica? Tá? Primeiro, estamos diante de uma doença inesperada, o serviço de saúde não tem condições de absorver tanta gente ao mesmo tempo. Galera, fecha tudo, espera 3 semanas, 1 mês no máximo para a gente ter tempo de estruturar. Comprar equipamento, ampliar leitos hospitalares, treinar a equipe de médico, enfermeira, bababá. Conseguimos? Beleza, abre. Segundo, lockdown sim para pessoas de alto risco enquanto não tiver proteção vacinal. Ah não, o senhor é um vozinho de 95 anos, diabético, hipertenso, coração estrupiado, não sei o que. Pô, vô, o senhor não vai sair de casa. O senhor não está vacinado, se pegar esse negócio aí a chance de o senhor complicar é altíssima, fica quietinho aí. Agora, fazer isso com um cara de 20 anos de idade, que se pegar a doença
a grande chance dele dar 2 espirros e acabou. Ai, mas eu conheço o vizinho do papagaio, do cachorro, da urubu, daquela morfética ali do lado que morreu e tinha 20 anos de idade. Tudo bem. E quantos de 20 anos que não são vizinhos do papagaio, da morfética ali da esquina, que você conhece, que pegaram a doença e não tiveram quase nada? A maioria. Ai, doutor, o senhor está sendo desrespeitoso com os mais de 600 mil que morreram. Com todo respeito, vá à merda. Eu tenho amigos que estão no meio desses 600 mil que morreram. Eu respeito profundamente cada um dos que perderam a vida e dos seus familiares. Mas eu não vou desrespeitar os mais de 20 milhões de brasileiros que pegaram a doença e se recuperaram. Então é isso que não pode ser perdido de vista. É uma merda de doença, mata as pessoas, é um saco, mas a maior parte das pessoas que pegam se recupera. Então existem 2 formas de você olhar para o copo. Ou para ele meio cheio ou meio vazio. Nós temos uma doença que aqui no Brasil a mortalidade é alta, mas é de 3%. Ou seja, 97% das pessoas se recuperam. Ai, doutor, você está dizendo então que tem que soltar todo mundo e deixar morrer? Não. Eu estou dando para vocês um parâmetro de realidade. Não entrem nesse pânico que está querendo ser incutido na cabeça das pessoas. É uma doença ruim, pode matar jovens, pode matar idosos. A chance maior é de acometer fatalmente idosos ou pessoas com comorbidades, mas não é isso tudo que estão pintando. Muita gente pegou, mesmo idosa, e se recuperou. Eu, por exemplo, essa semana dei alta para um paciente de 95 anos. E aí? Aí eu vou ser aqui também desrespeitoso com os pacientes que se recuperaram? Não, a gente tem que enxergar as coisas como elas são. É uma doença grave? Doença grave. Dane-se, nós vamos enfrentar. Vamos enfrentar e vamos resolver isso. Do jeito que a humanidade já passou por coisas muito piores. A gripe espanhola, proporcionalmente, matou muito mais gente do que o Covid.